Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Estaremos lendo os versos de 5 a 11. Colossenses capítulo 3, versos de 5 a 11. Colossenses 3, de 5 a 11, assim nós lemos nesse texto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra, pelo texto que acabamos de ler, e suplicamos que o Teu Espírito nos faça entender aquilo que Tens como recado para cada um de nós nesta hora. Que tanto eu que falo, como cada um que ouve, seja instrumento em Tuas mãos, para que cada coração possa receber o recado que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos caminhado nesta jornada da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo escreve esta carta a uma igreja que ele não conhecia, que ele não havia ainda visitado. E até a metade dessa carta, os capítulos 1 e 2, ele apresenta uma série de argumentos que vêm a atender a necessidade daquela igreja no que estava sendo influenciada por ensinos diferentes daquele que Paulo havia transmitido a Epáfras. E Epáfras, muito provavelmente, foi quem iniciou aquele trabalho da igreja ali em Colossos. Até o capítulo 2, ele vem estabelecendo este ensino, esta doutrina, mostrando o que é que realmente faz parte do Evangelho. A partir do capítulo 3, ele começa a fazer a aplicação prática para a vida. Ele começa esse capítulo com um portanto. Portanto, tendo em vista que isto é que é a realidade da presença de Jesus Cristo em nós, e nessa carta nós temos tido como temática exatamente esse Cristo é tudo em todos, e que está incluído nesse texto que nós acabamos de ler. Nesse capítulo 3 em diante, ele começa assim a aplicar de uma maneira prática para a vida, o que é que deve fazer parte da nossa experiência de vida cristã. Nesse versículo 5 em diante, ele então começa a se utilizar de uma ferramenta que muito provavelmente estava em utilização na igreja de Colossos, uma ferramenta argumentativa que é possível que ele esteja utilizando por ser uma prática em Colossos. É a ferramenta das chamadas pêntadas. As pêntadas eram ensinos
que eram agrupados em número de 5. Em número de 5, fazendo alusão aos 5 sentidos. De tal maneira que, ao mencionar essas pêntadas, é como se ele estivesse apregoando que a integralidade da nossa vida, tudo aquilo que faz parte de quem nós somos, deve estar subordinado àquilo que é a vontade de Deus. Nesse capítulo, ele vai apresentar 3 pêntadas, 2 que abordam fatores negativos na vida que devem ser evitados, e uma que aborda fatores positivos. Hoje estaremos vendo essas 2 primeiras, e nós vamos ver que o apóstolo então nesta primeira pêntada, ele vai falar a respeito da natureza terrena. Fazei morrer em vós a natureza terrena. É claro que esse fazer morrer da natureza terrena não significa exatamente o extinguir da vida. Ele está se referindo àquilo que na natureza terrena nos atrai para o pecado. Aquilo que na nossa maneira de ser, aquilo que o próprio corpo então nos chama e que atrai para o pecado. Fazei morrer a natureza terrena, mas naquilo que vai contrariamente ao que é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. Por isso vale a pena evitar o que é contrário à vontade de Deus. E ele diz no texto que por estas coisas vem a ira de Deus. A condenação de Deus ao pecado é exatamente porque o pecado faz mal a nós mesmos, ou faz mal ao próximo, ou faz mal a nós e ao próximo. E então, aquilo que a palavra de Deus vem e nos ensina, é exatamente para que estejamos caminhando alinhados com o que é o propósito de Deus para nós. E sempre mencionamos como a Bíblia deixa claro que o propósito de Deus para nós é sempre o melhor. A Bíblia apresenta que quando Deus criou o homem, o colocou num jardim onde ele poderia desfrutar de tudo. Ali nós chamamos de paraíso. E o propósito de Deus para nós no futuro é estar com Ele no céu por toda a eternidade, no paraíso. O Senhor Jesus, quando ensinou com o Sermão da Montanha, ele começa falando a respeito das bem-aventuranças, bem-aventurados ou felizes são. O propósito de Deus para nós é a plena realização da vida. A natureza terrena, no que conduz ao pecado, é por essas coisas que vem a ira de Deus. E Paulo então diz que essas coisas que ele vai mencionar ainda faziam parte da vida antiga. Aquilo que eram as práticas normais de quem está distante de Deus, não está atentando para esse propósito de Deus em nós, e então pratica estas coisas normalmente. E ele vai mencionar prostituição, impureza, paixão lasciva, ou como diz outra tradução, apetite desordenado, desejo maligno, outra tradução diz vil concupiscência, e avareza, que é idolatria. Ele menciona então aqui aquilo que são os pecados oriundos da carne, no que é a aplicação errônea de algo que Deus preparou como bênção. Quando a gente fala em prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a gente pensa exatamente nisso que ele está tratando nesse contexto, nos pecados chamados sexuais, os pecados relativos ao sexo. Sendo que o sexo foi estabelecido por Deus como bênção para o casamento. O que
a Bíblia condena é quando isso é praticado fora do casamento. E quando somos atraídos, quando somos chamados para tudo aquilo que possa apontar para essa prática. Então, ele fala sobre a prostituição, e quando a gente pensa prostituição, bem, isso talvez esteja um pouco distante, né? Talvez eu não me disponha a ir pagar alguém para ter relações. Mas ele vai dizendo que a impureza, a paixão lasciva, o apetite desordenado que nos faz ser atraídos fora da vontade de Deus, o desejo maligno, a vil concupiscência, a cobiça para o mal. E ele acrescenta, e a avareza, que é a idolatria. É interessante como entra aqui esse tema a respeito da avareza dentro desse contexto. Mas aqui a avareza entra como algo a que também nós naturalmente somos chamados e atraídos. É aquilo que o apóstolo João vai dizer, a cobiça dos olhos, a cobiça, a soberba da vida. É aquilo que nos faz ser atraídos pelos bens, pelo ter, pelo possuir cada vez mais. E reter para nós mesmos aquilo que nós temos. E então, ele diz que a avareza é idolatria, porque quando isso começa a tomar o primeiro lugar da vida, pode se projetar de uma forma tal que coisas que são mais importantes ficam em segundo plano. Jesus fez um confronto muito claro a esse respeito, quando um jovem rico chega para ele e diz, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus vai e diz, você tem os mandamentos aí, cumpra-os. E aquele homem diz, mas eu tenho cumprido, desde a minha idade mais tenra. Jesus então chega para ele e diz, então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro no céu, então venha e me siga. E aquele homem saiu entristecido porque tinha muitos bens. Jesus ofereceu a ele o que era de mais valioso, que são os valores espirituais. Claro, cada um de nós tem o seu trabalho, tem os seus bens, a sua casa, aquilo que você possui, mas é preciso que tudo esteja no devido grau de prioridade. Caso contrário, pode virar idolatria. A avareza que é idolatria. A gente vai terminar adorando aquilo que a gente tem, em lugar de reconhecer que aquilo que a gente tem é apenas uma ferramenta colocada por Deus nas nossas mãos, para ser usada da melhor forma possível. Aí está aquela cobiça a que somos atraídos, e somos atraídos bem de perto. Se a gente vê na rua, por exemplo, uma Ferrari, a gente diz, poxa, que carro bonito, mas isso está tão distante de mim que eu até nem faço muito sonho de possuir uma Ferrari. Mas se o seu vizinho comprar uma Ferrari, aí você começa a olhar aquele carro, poxa, como é que ele, sendo meu vizinho, tendo um padrão de vida semelhante ao meu, tem uma Ferrari? E eu tenho um Chevette, talvez, não é? É a gente chegar na casa de alguém e a nossa TV é de 32 polegadas e na casa de alguém que você conhece, faz parte do seu convívio, tem uma TV de 60 polegadas. E aí você começa a achar que precisa daquela TV de 60 polegadas. E você viveu até hoje com a de 32, conviveu com ela muito bem. A avareza que é idolatria. Que o apóstolo Paulo diz, é fazei morrer a natureza terrena. Fazei morrer quer dizer, experimente ir sufocando essa natureza.
aquilo que lhe atrai para o que está distante de Deus, faça com que esteja sendo sufocado a cada dia. Diz o velho ditado chinês que um passarinho pode vir e pousar na sua cabeça, mas que ele só faz o ninho se você deixar. Ele pode vir e pousar na sua cabeça sem que você perceba, ele veio e pousou. Mas se ele vier a fazer o ninho, é porque você deixou. Assim são os pensamentos que apontam nessa direção. Um pouco antes, então, o apóstolo usou a expressão de dizer que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Que devemos estar, então, ocupando a nossa mente com aquilo que realmente é propósito de Deus para nós. Fazei morrer, espante o passarinho, cada vez que o passarinho vier na cabeça, sufoque, faça morrer a natureza terrena. Agora nós continuamos vivos, nós continuamos sendo matéria, nós continuamos sendo carne, mas o que Deus deseja para nós é que tenhamos a nós mesmos sob controle. Nós cantamos há pouco, no controle tu estás. E então Jesus Cristo, sendo Senhor da nossa vida, fazendo com que estejamos conseguindo manter o controle de nós mesmos. A segunda pêntada, ele vai dizer logo em seguida. E ele vai dizer, despojai-vos agora. Ele coloca agora a situação de que nós estaremos trocando uma vestimenta. Como quem troca uma vestimenta. E então ele vai dizer, tire essa roupa velha. E é interessante que, a respeito da primeira pêntada, ele diz que naquelas coisas nós vivíamos antigamente, quando tínhamos uma vida sem Deus, quando tínhamos uma vida sem um conhecimento mais profundo do que é a vontade de Deus para nós. Aquilo que é a prática de alguém que está vivendo a sua vida, vamos usar entre aspas aí, normal. E que essas coisas que foram citadas, que poderiam fazer parte da vida, e que ele diz, então, faça morrer a natureza terrena. No entanto, nesta segunda pêntada, ele está se referindo ao agora. Ele está se referindo ao momento quando nós já temos dado passos na direção de Deus. Quando já temos nos disposto a obedecer a Ele, a fazer com que a nossa vida esteja sob o seu senhorio. Mas ele diz que nós ainda assim corremos risco de estar com práticas que não fazem parte do que é o propósito, o projeto de Deus para nós. Ele vai mencionar então aqui agora ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Ele está dizendo que mesmo quando nos dispomos a seguir a Jesus Cristo, podemos estar muitas vezes nos deixando levar pela ira. Não aquela ira que foi mencionada há pouco, quando foi dito a ira de Deus. A ira de Deus é a condenação para o pecado. É a posição de Deus contrária ao erro. Esta aqui é quando nós nos deixamos dominar pela ira. Quando resolvemos responder a alguém que nos feriu e respondemos de maneira agressiva. A indignação aqui é essa que nos faz desprezar a pessoa em função de sua atitude. Porque, embora possamos tomar atitudes erradas, mas nós podemos nos consertar. E Deus sempre tem em nós a possibilidade do reparo, do conserto, do que estejamos corrigindo a nossa vida. Ele sempre nos dá uma segunda chance. Por isso, essa indignação é quando nós passamos a desprezar a pessoa por aquilo que ela fez.
Ao invés de entender se a pessoa fez o que fez, é porque precisa de ajuda para que as atitudes no viver sejam as mais adequadas. A maldade, o agirmos com o interesse no mal do outro. E alguém pode perguntar, mas pastor, e a gente age assim com interesse no mal do outro? Quantas vezes, né? Alguém que talvez a gente tenha tido uma indignação desse tipo, e a gente fica torcendo para que dê uma topada e caia no chão, e rale o joelho, machuque o nariz, né? E se isso acontece, aí a gente vem e diz, bem feito, tome. O propósito de Deus é que a gente possa querer sempre o bem, não a maldade. A maledicência. Esta semana tive oportunidade de ver uma reportagem a respeito de um jovem que não tem os braços, nasceu sem os braços, só 2 pedacinhos bem pequenininhos. Não sei quem pôde ver essa mesma reportagem nesta semana. E aquele jovem toca guitarra com os pés, aquele jovem toca piano, com os 2 toquinhos de braço e o queixo, assim, debruçado em cima do teclado, e toca piano, e executou ali naquela reportagem músicas que fiquei admirado. Mais admirado ainda fiquei com uma frase que ele disse ao ser questionado sobre a sua capacidade de superação. Às vezes a gente reclama por tão pouco, né? E alguém dessa maneira, se superando dessa forma, e ele citou uma frase que aprendeu de um professor seu, e ele disse, aquilo em que a gente foca, cresce. Aquilo em que a gente foca, cresce. Se você olhar para uma pessoa e começar a notar os erros daquela pessoa, daqui a pouco você só vê os erros daquela pessoa. Agora, se você começar a olhar as virtudes, você vai poder descobrir cada vez mais virtudes. E quando você começa a olhar os erros, normalmente, não é no sentido de chegar junto da pessoa, botar o braço sobre o ombro e dizer, olha, vamos tentar caminhar juntos aqui. Eu quero caminhar junto contigo para que você possa acertar mais nos passos da vida. Normalmente é para fazer isso aí, não é para a maledicência, mas está vendo fulano, como é que cicrano age, olha como é, e aí a gente começa a apontar o defeito, e aquela pessoa é diminuída diante de nós mesmos e diante da pessoa a quem a gente comenta. Mas que bom quando alguém chega junto para levantar-nos na vida. Linguagem obscena. A gente fica pensando, isso parece tão pouco. Linguagem obscena do vosso falar. Deus deve ser glorificado em tudo aquilo que a gente diz. A nossa maneira de falar deve ser aquela que enalteça mais as pessoas que estão ao nosso redor. Citamos no domingo passado, se há algum proveito, se há algum louvor, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há proveito, se há louvor, nisso pensai. A nossa maneira de falar, então, também enaltece o nome do nosso Deus. Aí o apóstolo Paulo acrescenta mais uma. Ele menciona essa segunda pêntada e então acrescenta a expressão não mintais uns aos outros. A gente não precisa tecer comentários sobre a mentira, apenas o alerta para que a gente esteja atento à tentação que a gente tem de se fazer valer dela. Existe um ditado em inglês que utiliza o trocadilho a respeito da mentira. Os que são profissionais do direito me perdoem, mas estou repetindo o ditado. Porque o ditado diz, every lawyer is a liar,
and every liar is a lawyer. Quer dizer, todo advogado é um mentiroso e todo mentiroso é um advogado. Os profissionais do direito me perdoem, mas quando o advogado olha um lado apenas para defender o seu cliente, ou um lado apenas para acusar, pode estar omitindo parte da verdade, e então isso passa a ser uma mentira. Agora, essa aplicação não é tanto quanto ao advogado, é para fazer a aplicação no mentiroso, porque todo mentiroso é um advogado. Quando a gente mente para defender alguma posição. Foi alguma coisa que a gente fez de errado, e aí a gente tenta encobrir o erro com a mentira. A gente dormiu até mais tarde, e aí chega no trabalho e diz: o ônibus furou o pneu. Inventam uma desculpa, que sabe que é mentira. E então, que possamos estar atentos a essa possibilidade. E então, ele vai falar agora sobre esta vestimenta e sobre a nova natureza. Porque ele diz: despojai-vos então de tudo, despir do velho homem com os seus feitos. Ele diz: não mintais, porque vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo. O revestir do novo homem. Aí alguém pode dizer: pastor, mas a nossa vida é simplesmente assim, essa aparência, é como uma roupa que você tira uma e coloca outra. Mas ele complementa dizendo que esse novo homem, ele se refaz para o pleno conhecimento. O que ele está dizendo é que a nossa vida é uma transformação constante. Tem tradução que diz que se renova para o pleno conhecimento. A nossa vida, então, deve estar em constante mudança. É preciso que eu esteja conhecendo mais de Deus, estudando mais a palavra de Deus, não simplesmente para ter na mente o conhecimento teórico, mas conhecendo quem é Deus e fazendo com que esse conhecimento seja transformado em vida, em algo que está no nosso interior, em transformação. E ele diz: segundo a imagem daquele que o criou. Quando nós passamos por essa transformação, vamos readquirindo aquilo que foi o propósito original de Deus na criação. Em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo vai usar a expressão: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso que a nossa mente esteja sendo alimentada com a palavra de Deus, que a nossa mente esteja sendo alimentada na oração, na comunhão com Deus, e então isso promoverá em nós transformação, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aí ele vai dizer que, dessa maneira, a presença de Jesus Cristo em nós é sem distinção nem privilégio. Para Deus todos somos iguais. Que maravilha de que, embora nesta vida possamos ter diferenças, alguém é de uma cor, alguém é de outra cor, alguém tem uma formação, outro tem outra formação, alguém tem uma aparência, outro tem outra aparência, mas que diante de Deus todos somos iguais. Ele vai dizer então que não importa o local de nascimento, se você é grego ou judeu, se você tem uma herança daquele que é chamado povo de Deus ou não. Quanto à tradição religiosa, circuncisão nem incircuncisão, se você tem práticas de tradição religiosa ou não. Quanto ao conhecimento acadêmico, e então ele vai usar a expressão: se você é bárbaro. O bárbaro era aquele que
num mundo que já naquela época era razoavelmente globalizado, globalizado no sentido de que o Império Grego havia estabelecido uma hegemonia do conhecimento e em todo lugar se falava o grego. Globalizado que depois do Império Grego, quando veio o Império Romano, também estabeleceu agora a língua romana. E então quem não falasse grego nem romano era considerado um bárbaro. Alguém que não tinha conhecimento, alguém que era inapto para receber os conhecimentos do mundo, que transitavam nessas duas línguas, o grego e o romano. Cita. Os citas eram um povo extremamente cruel. Quando a gente usa hoje a expressão bárbaro, a gente se refere à barbárie, né? A gente se refere a algo que foi cometido de uma crueldade enorme. A gente teve nesta semana aquela notícia de que o acidente do avião foi provocado pelo copiloto. Que barbárie! Que desgraça provocada por uma mente. Os citas eram um povo cruel, eram um povo que, na sua história, cometia as maiores barbáries, mas Deus sempre dá a segunda chance. E então, mesmo um bárbaro, um cita, diante de Deus, tem plena possibilidade de ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, ter o perdão de Deus, ter a eternidade como herança. Quanto à classe social, e ele vai mencionar escravo ou livre. O escravo não era nem considerado gente, era considerado uma propriedade. Ele não tinha direito nenhum, ele era posse de alguém. No entanto, o apóstolo vem e diz que em Jesus Cristo não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Alguém se entregou a Jesus Cristo, alguém entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Agora é se deixar guiar pelo Senhor Jesus. Não importa o que houve para trás. Atos capítulo 17 vai registrar Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, convida a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ele convida a qualquer pessoa, independentemente das circunstâncias, de qual a sua classe social, de qual o seu conhecimento, de o que foi a sua prática. Aquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, bastou aquele homem dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus contou aquela parábola das diversas horas de trabalho. Um dono de terras saiu a procurar trabalhadores e no início do dia contratou alguns. Quando chegou no meio da manhã, outros, ao meio-dia, outros, no meio da tarde, outros, e quando faltava 1 hora para o final do expediente, outros. E na hora do pagamento da diária, ele começa pagando os últimos, para deixar claro qual é o seu propósito. Se ele começasse pagando os primeiros, esses receberiam o seu e iriam embora calados. Mas ele começa pagando os últimos, e paga uma diária completa para cada um. E aí quando chegam os que trabalharam um pouco mais de tempo e recebem a mesma coisa, e aqueles que trabalharam desde o começo do dia e recebem a mesma coisa, aí esses começam a reclamar: nós passamos o dia todo aqui, ralando, suando, e recebemos a mesma coisa de quem trabalhou 1 hora. E aí aquele senhor vem e diz: mas uma diária de um trabalhador
é o necessário para que o trabalhador sustente a sua família por aquele dia. Se aquele homem estava até o final da tarde esperando que alguém o contratasse, mas o que ele precisa é do sustento para ele e para a família durante todo o dia. E ele então diz: é mau o teu olho porque eu sou bom? O que Deus coloca diante de nós é a possibilidade do perdão, independentemente de quem somos. O agir dele em nós, independentemente de quem somos. E então Cristo é tudo em todos. É Ele que transforma a nossa natureza. É Ele que nos faz ser diferentes de quem éramos. É Ele que nos regenera para o pleno conhecimento. Ele vai, ao mudar o nosso interior, Ele nos faz viver uma nova vida, onde temos a sede de conhecê-lo cada vez mais. Para buscarmos então esse pleno conhecimento, e o pleno conhecimento gera nova vida em nós. E segundo, a imagem daquele que nos criou. Voltamos ao princípio, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que o pecado destruiu essa semelhança. O pecado nos fez diferentes daquilo que era o propósito de Deus no princípio, mas Ele nos regenera para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Cristo é tudo em todos. Cristo é que faz diferença na nossa vida. Cristo é que nos dá a condição de mudança. O ditado popular diz que pau que nasce torto morre torto. Mas nas mãos de Jesus Cristo todos nós podemos ser transformados. Nós podemos mudar aquilo que precisa ser mudado. E então podemos fazer a oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na certeza de que Ele estará do nosso lado, auxiliando nessa caminhada, para que a caminhada da vida cristã seja a melhor possível. Tivemos hoje o batismo de 5 adolescentes, quase jovens, alguns já. E essa vida cristã iniciada desde cedo, vai ser bênção na vida de cada um, e cada um vai ser bênção na vida de outros. Esse é o propósito de Deus em nós, que a nossa vida seja bênção para nós, e bênção na vida de outros que estão à nossa volta, e precisam de nós, para viver a vida da melhor forma possível. Cristo é tudo em todos. Vamos dizer juntos? Cristo é tudo em todos. Louvado seja Deus, porque permite que cada um de nós, a mim pessoalmente, apesar de ser pecador, apesar de ser cheio de falhas, de erros, mas Cristo habita em mim. Cristo habita em cada um que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe no trilhar dessa vida cristã. Amém. Amém.